Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. E hoje vamos estar trabalhando de novo uma revisão de grandezas diretamente proporcional, tá? Então, o que é grandeza diretamente proporcional? Que já vimos. Grandeza é o quê? Tudo que eu posso medir, ou pesar, ou medir distância, pesar alguma coisa, ou eu posso contar uma quantidade de alguma coisa, dinheiro, pães, eu posso contar. Então, tudo que eu posso contar e medir, né? E diretamente, o que significa o diretamente? Quer dizer que quando uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar, na mesma proporção. Porque aqui, ó, diretamente quer dizer que quando uma aumenta, a outra também aumenta. Quando uma diminui, a outra também vai diminuir, certo? E proporcional quer dizer na mesma proporção. Se uma grandeza dobra, a outra também vai dobrar. Se uma triplica, a outra também vai triplicar. Mas se uma grandeza for reduzida pela metade, a outra também vai ser reduzida pela metade, ok? Então vamos trabalhar alguns exemplos. Exemplo 1. Certo avião pode percorrer 50 km em meia hora, que é 0,5 horas, tá? Então isso aqui não é 50 minutos, tá? É 30 minutos na conversão de horas, tá? Muita atenção com isso. Então, total de horas, 0,5. Mantendo essa velocidade, quantos quilômetros percorrerá em 3 horas? Outra medida que ele me deu, tá? Ele não colocou em algarismo, mas ele falou que são 3 horas. Então, vamos lá. Vamos primeiro colocar duas colunas. Primeira coluna, quilômetro. Segunda coluna, de horas. Essas colunas são as grandezas, certo? Vamos lá, 50 quilômetros ele gasta meia hora. Se ele tem 3 horas para fazer certa viagem, quantos quilômetros ele irá percorrer? Então, o que ele vai percorrer, eu chamo de X, que eu não sei, eu desconheço. Mas vamos pensar um pouquinho, por que é grandeza diretamente proporcional? Vou fazer o jogo da setinha. Isso é muito importante para definir o que é grandeza diretamente e inversamente, que vamos ver na próxima aula, tá? Então, vamos lá. 50 quilômetros ele gasta meia hora. Se o total de horas vai aumentar para 3, vai aumentar, vou colocar uma setinha aqui do lado que vai aumentar. Se as horas vão aumentar, o que acontece com o tempo, com a distância? Vai aumentar também. Então o X vai ser maior do que 150, porque também vai aumentar. Setinhas para o mesmo sentido, grandeza diretamente proporcional. O que eu faço nessa regra de 3 aqui agora, para aplicar a regra de 3? Multiplica em cruz. 50 vezes 3, 50 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, 150, dividido por quem? Pelo número que multiplica o x. Quem que multiplica o x? 0,5. Então eu coloco o x aqui, ó, porque o x está do outro lado da igualdade, tá? Isso aqui é a equação, mas como vocês não viram a equação ainda, é bom vocês imaginar assim. Os números multiplicam entre si em cruz, só que aquele número que multiplica o x, ele vai vir dividindo, tá? Então x vai ser o resultado dessa multiplicação por essa divisão. 150 dividido por 0,5. Não posso dividir porque isso aqui é decimal e esse aqui é inteiro. O 150, como é inteiro, a vírgula está no final e eu vou acrescentar ela, para mim acrescentar um zero nessa casa decimal aqui, ó, tá? Porque aqui, ó, fica uma casa decimal e aqui também. Quando ficam casas decimais iguais, eu posso vir aqui, ó, e simplesmente apagar a vírgula. E esse zero à esquerda, para mim, não tem valor, tá? Então, quando eu acrescento zero aqui também não muda o valor do 150, continua o mesmo. Só que agora vai modificar porque eu cortei a vírgula, né? 1.500 dividido por 5. Eu tenho que pegar o 15, que dá 3. 3 vezes 5 dá 15, sobra 0. Esses dois zeros aqui, ó, que eu desço, eu acrescento no quociente. 300 quilômetros. Essa é a distância que esse avião vai percorrer, certo? Então aqui, ó, em 3 horas ele percorre 300 quilômetros. Aumentou também, né? Para você ver que a conta está certa, porque aqui aumentou, certo? Porque é maior do que o 50, o x. Exemplo 2. Em uma maquete de um condomínio, e maquete é o quê? Tem uma construção real. A maquete é aquela construção menor, ela é minimizada
para representar a construção maior. Então, um condomínio é a construção real e essa maquete desse condomínio é para vocês verem como vai ficar esse condomínio antes do dia da construção dele. É uma maquete, no caso, a construção menor para representar a maior. Então, um de seus prédios tem 50 metros de altura e está com apenas 40 centímetros. Então, na realidade, o prédio tem 50 metros, vai ser construído com 50 metros. E na maquete, que é aquela imagem, aquele plano reduzido, vai ser de 40 centímetros só para representar a maior, certo? A altura de um prédio de 100 metros, então temos um prédio agora de 100 metros, mantidas as devidas proporções em centímetros, será qual que vai ser a altura do prédio que tem uma altura real de 100, qual que vai ser a altura dele na maquete, né? Na maquete em centímetros. Vamos lá, colocar duas grandezas, metros e a outra grandeza, centímetros. O primeiro prédio tem 50 metros e tem 40 centímetros. O segundo prédio tem 100 metros e ele vai ter quantos centímetros? X, porque eu não sei, tá? Não sei. Eu só sei que a metragem está aumentando. O prédio aumentou de tamanho. Na maquete, ele também vai aumentar. Ele não vai diminuir, não pode diminuir, não tem como diminuir, tá? Se uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Então, grandeza diretamente, multiplica em cruz. 100 vezes 40, muito simples essa conta, não precisa nem de fazer. Você pega o 4 vezes 1, que vai dar 4, aqui sobrou um zero e aqui sobrou 2 zeros. Então, pega a quantidade de zero e coloca no final. 1, 2, 3, 4.000. 4.000 vai ser dividido por quem? O número que multiplica o x, que é 50. 4.000 dividido por 50. Então, x será igual a o resultado dessa divisão, que eu posso cortar esse zero com esse zero. Então, x será igual a 400 dividido por 5, né? Eu não posso pegar o 4, tem que pegar o 40. 8 vezes 5, 40, sobra zero. Esse zero que eu desço ele, eu já acrescento ele também no quociente. Então, nessa maquete de um prédio de 100 metros, ela vai ter 80 centímetros, ok? Então, vamos para a próxima. Exemplo 3. Para fazer 8 pães, grandeza, então eu marco, utiliza 160 gramas de farinha. Quanto ele gasta para fazer 3 pães? Temos duas grandezas, pães, os pães são 8 pães e utiliza um total de gramas de 1.600 gramas de farinha, tá? 1.600 gramas de farinha. Quanto ele gasta para fazer 3 pães, que eu vou chamar de X o total de gramas, que eu não sei o total de farinhas que eu vou utilizar. Então vamos já fazer o jogo da setinha aqui para mostrar que ela é diretamente proporcional, tá? Vou olhar a medida que eu tenho todos, né? Que eu não tenho X. Nesse caso do X aqui, você olha a outra grandeza, grandeza que você tem todos os elementos, que é de pães. De 8 pães para 3 pães, comparando de cima com o de baixo, sempre de cima com o de baixo, vai diminuir, não vai? Porque eu tenho 8 pães e eu quero fazer só 3 pães, então vai diminuir a quantidade de pães. O que vai acontecer com a quantidade de farinha? Vai diminuir também. Não tem como as farinhas aumentar, porque eu vou fazer menos pães, certo? Então aqui, ó, grandeza diretamente proporcional. Os dois estão diminuindo a quantidade. Vão diminuir a quantidade. Vamos lá. Então esse x vai ser menor que o 1.600. Multiplicando em cruz, aplicando a regra de 3, eu vou ter 3 vezes 1.600. 1.600 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, 4.800 dividido pelo número que multiplica o x, que nesse caso é o 8. Então, x será o resultado dessa divisão. 4.800 dividido para 8, eu sei que 6 vezes 8 dá 48, aqui dá 0. Então, desce 2 zeros, acrescenta os 2 zeros no final. Eu vou precisar de 600 gramas para fazer 3 pães. Observe que a quantidade diminuiu, 600 diminuiu. Se na conta sua você observar que aqui ficou maior, muito cuidado.
Pode ser que está errado alguma coisa, tá bom? Na junção das grandezas. Quarto exemplo. Juliana recebeu R$400 de comissão. Eu já vou marcar isso aqui. R$400 de comissão pela venda de 200 peças. Então, peças. Outra grandeza, são 200 peças. Então, eu tenho a grandeza reais e a grandeza peça. Se tiver vendido 650 peças, que eu vou colocar abaixo das peças, eu não posso colocar na outra coluna, porque é reais, é dinheiro que eu vou descobrir. Porque se tivesse vendido 650 peças, teria recebido quanto? Não sei. Vamos lá. Eu sei que o total de peças, está aumentando, né? De 200 para 650 aumentando. O total de valor que ela vai receber, quanto mais ela vende, mais ela ganha. Então, vai aumentar também. O valor do X será maior do que o do 400. Então, vamos lá. Multiplica em cruz, né? 400 vezes 650. 400 vezes 650. 0 vezes 0, 0, 0, 0 vezes 4, 0. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 4, 20. 6 vezes 0, 0, 0, 6 vezes 4, 24. Aqui, 0, 0, 0, 0, 6, 2. Deixa eu ver se está certo, esse tanto de 0 aqui. Tá certo. Então, deu 260 mil dividido pelo número que está multiplicando x, que nesse caso é o 200. Dividido por 200. X será igual à divisão desse resultado, tá? Então, vamos lá. Corta 2 zeros aqui, corta 2 zeros. Então, eu vou ter 2600, que é 2.600, dividido para 2. 2 vezes 1 dá 2, sobra 0, desce o 6. 2 vezes 3 dá 6, 0. Eu tenho 2 zeros para descer, 2 zeros acrescenta no final. Então, 1.300. 1.300 o quê? 1.300 reais. Certo? Então, aqui, 1.300 meu resultado. Como é dinheiro, coloca vírgula 00, são duas casas decimais, depois da vírgula, quando representa o dinheiro. Então, R$1.300. Então, observa aqui que se eu aumentar o total de peças vendidas, vai aumentar também o valor que ela vai ganhar, ok? Vamos para a próxima e último exemplo. Diego caminha 100 metros em 5 minutos. Então, 100 metros em 5 minutos. Duas grandezas. Mantendo a velocidade, em 25 minutos, terá percorrido quantos metros, né? Então, vamos lá. Diminuiu o tempo. O que aconteceu com o tempo? Aumentou. De 5 para 25 aumentou. E a distância também vai aumentar. Então, o valor do x vai ser maior que o 100. Multiplicando em cruz, 100 vezes 25... 100 vezes 25, 0, 0, 5 vezes 1, 5, 2 vezes 0, 0, 0, 2 vezes 1, 2. Então, aqui vai ser 0, 0, 5, 2. 2.500. X será 2.500 dividido pelo número que multiplica o x, que nesse caso é o 5. Então, vamos lá, x será igual a 2.500 dividido por 5. Não posso pegar o 2, tem que pegar o 25, que é 5. 5 vezes 5 dá 25, sobra 0. 2 zeros, descendo, acrescento no quociente. Então, 500 metros, certo? Se ele tem 25 minutos caminhando nessa mesma velocidade, ele vai conseguir percorrer 500 metros, ok? Então, minha aula fica por aqui. Muito obrigado a vocês e fiquem com Deus. Até a próxima.